Em 35 anos, Cuiabá cresceu. O jeito de construir mudou. O mundo evoluiu. Nós também crescemos, mudamos, evoluímos. Deixamos um legado na construção civil e agora, mais fortes, vamos além. Com trabalho e confiança, construímos a reputação de uma marca sólida que investe no futuro e evolui para acompanhar o ritmo acelerado deste crescimento. São Benedito. Bons negócios. Resultados extraordinários. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão, e eu até adiantei um pouquinho, essa questão aqui da Assembleia em caráter permanente, né? Porque já tentaram fazer esse tipo de Assembleia e isso chegou até o STJ, né? Aqui da relatoria do ministro Massami Ueda, de 23/10/2009, eu havia falado 2012, é 2009, terceira turma, né? Então veja bem, o que o STJ falou aqui? Insuficiência de quórum ratificada a posteriori, quer dizer, deixou a Assembleia em caráter permanente. Impossibilidade, o STJ falou que não pode, né? Necessidade da colheita dos votos na reunião. Então veja bem, os votos teriam que estar em presencial, não pode deixar a posteriori, né? A Assembleia na qualidade de órgão, ali, novamente, há a remissão até do próprio STJ, como a Assembleia sendo um órgão, é o palanque onde, sobre influxo de argumentos, de contra-argumentos, pode-se chegar ao voto que melhor reflita a vontade dos condôminos. Então ele quis falar o quê? Você deixar para votar depois não vai fugir da essência da Assembleia. Temos que estar todo em Assembleia e não pode. Essa é a jurisprudência do STJ. E não é de se admitir a ratificação posterior. Assim foi o julgado, então, de 2009, onde falou que a Assembleia em caráter permanente era ilegal, tá? O STJ. Veio, então, e isso eu quero até render aqui minhas homenagens ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um tribunal arrojado, né, e que é um tribunal muito para frente, assim, à frente um pouco mais do seu tempo, né? E mesmo tendo essa jurisprudência de 2009, em 2017, houve um questionamento também de uma Assembleia em caráter permanente, ou seja, para pegar os votos a posteriori, né? Este processo é originário lá de Ribeirão Preto, né? E chegou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E isso houve uma discussão interessantíssima, né? Que participaram esses desembargadores Soares Levada, Kenarinic, Bujiquian, Gomes Varjão, Nestor Duarte, Cristina Zuckmann e Soares Levada, relator designado. Foi ele, tá. Então, houve uma discussão. Isso aí não passou só por crivo de 3 desembargadores. Foi para uma Câmara Especial. O que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo falou, em que pese ter essa jurisprudência de 2009? Eles colocaram aqui o seguinte, mostra-se válido e razoável obter a aprovação por meio de assinatura colhida em data posterior à Assembleia, o que, de todo modo, foi uma conduta de boa-fé, que preservou a vontade dos condôminos, aspectos principais a serem observados na interpretação da norma civil. Então, veja bem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele viu que os condôminos estavam com boa-fé. Muitas vezes não tem condições de reunir todos naquele momento, naquela Assembleia, e aí aquela questão do quórum específico, especial, né, quórum rígido, acaba travando a administração do condomínio, e você não consegue fluir com a administração, né? Fluir com a administração, aplicação de pena, alteração de convenção, obras da área comum, por exemplo, 2/3, a questão da alteração da finalidade, da edificação, né? Hoje nós temos a questão dos condomínios retrofits aí, né? Que altera-se a finalidade, né? Porque não estão atendendo a função social da propriedade, então há essa possibilidade de alteração. Então veja bem, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele falou que pode, em 2017, né? E aí, então, chegou então, agora em 2020 veio o quê? A legislação e ratificou. Ou seja,
ele deu aso para essa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Falou, não, é possível fazer isso aí, estamos aqui vivendo na plena quarta revolução industrial, nós podemos abrir a Assembleia em caráter virtual, em caráter permanente, tal, e deixar para que os condôminos, no momento oportuno, vão lá e façam o seu voto, e manifeste, tenham o direito a voz. Então, veja bem, Assembleia em caráter permanente, houve algumas alterações, sobretudo no parágrafo do artigo 1353 do Código Civil Brasileiro. O quórum especial, onde que ele fala? Quando a deliberação exigir quórum especial, previsto, olha só, previsto na lei ou na convenção. Por quê? Vamos lembrar, a lei é uma norma aberta, ele deu a possibilidade dos condôminos colocar algum quórum especial também, né? Na convenção. Apesar de que muitos poucos fazem, né? Geralmente eles copiam da norma, né? E ele não for atingido, a Assembleia poderá, veja bem, Assembleia aberta, poderá, por decisão da maioria dos presentes, então veja bem, você tem que chamar a Assembleia presencial, você tem que convocar as pessoas para a Assembleia presencial, tudo certinho ali, e aí não atingiu o quórum. Aí delibera-se, então, por maioria dos presentes, ou seja, o que é a maioria? 50% mais um. Ou seja, se tiver 10 pessoas na Assembleia, 6 votarem, nós vamos então autorizar, eles autorizam que o presidente converta então essa Assembleia, essa reunião, em sessão permanente. Tá? Então ela é chamada presencial, e aí a lei fala desde que não seja cumulativamente, né? Tem uma especificação, né, que tem um prazo que nós vamos ver, né? O edital dessa Assembleia, seja indicado no edital da Assembleia, data, a hora, a sessão seguinte. Então, veja bem, você chamou a Assembleia e aí foi deliberada a conversão dela. Então, já tem que chamar o edital. Isso aqui é ato formal, viu, gente? É ato formal, é solene isso aqui. A lei já impôs uma solenidade. Então, tem que ter o edital, que já tem que indicar a data, a hora da sessão e o dia seguinte. Que não poderá, gente, ultrapassar 60 dias. Então é razoável você marcar uma Assembleia e falar, olha, ficará em caráter permanente por mais 5 dias, por mais 10 dias, por mais 30 dias, por mais 40 dias. Você pode ir indo, você só não pode ultrapassar os 60 dias, né? E identificadas as deliberações, ou seja, você tem que mostrar no edital o que vai ser deliberado, pretendidas em razão do quórum especial. Quero deliberar sobre uma obra na área comum, que está me exigindo o quórum de 2/3. Na Assembleia anterior não foi atingido, portanto estamos deliberando. Isso tem que constar no edital, isso é ato formal, tem que saber fazer, a lei está mostrando aí. Se você não seguir essa solenidade, é nulidade, né? Convocação, olha que interessante aqui da convocação. Fica expressamente convocados os presentes, ou seja, aqueles que já estão na Assembleia, fica já convocado para a próxima data, porque eles já sabem quando será deliberado. E seja obrigatoriamente convocado as unidades ausentes, ou seja, aqueles que não foram na Assembleia, hipoteticamente, um condomínio com 120 unidades, desceu para a Assembleia 30 pessoas. Né? Aqueles que faltaram, né, as 90 pessoas que faltaram, deverão ser notificadas na forma prevista na convenção. Aqui eu faço um alerta. Eu, como gestor desse condomínio, eu, como assessor jurídico desse condomínio, eu falo para o síndico, não vamos pecar por excesso. Manda a notificação para todo mundo novamente, para quem veio e para quem não veio. Manda para todo mundo. Ah, mas a lei está falando que os presentes não precisam. Cara, você vai ter que olhar quem que estava lá. Manda para todo mundo, acabou. Não é, se você deixa um fora ali, você pode ter problema. A ata, outra particularidade também, seja a ata lavrada parcial. Aquela primeira assembleia lá, quando você iniciou lá, que foi convertida, você já tem que fazer uma ata parcial dela. Você só não pode fechar a ata.
a ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, o qual deverão constar a transcrição, circunstância de todos os argumentos. Veja bem, olha o requinte de detalhe que tem que ter nessa ata pessoal, nessa ata parcial. A circunstância dos argumentos, né? Até então apresentados, relativo à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Então, veja bem, além de convocado, olha só, gente, a convocação, os ausentes, eles não foram, você tem que convocar eles. Informar que a Assembleia ela foi convertida em sessão permanente, certo? Você ainda tem que informar todos eles, porque como foi relativo à ordem do dia, deverá ser remetida aos ausentes. Você tem que fazer isso aí. Ah, professor, eu não fiz isso aí. Vai gerar nulidade. Isso aqui é um ato solene. É um ato solene, né? Veja bem, artigo 1353 ainda. Seja dada continuidade às deliberações no dia e hora designado, e seja a ata correspondente lavrada em seguida. Então, veja bem, você já tinha uma ata parcial, certo? E que você mandou, inclusive para os ausentes. Chamou a próxima deliberação, tem que ser lavrado novamente a ata, né? Que estava parcialmente redigida com consolidação de todas as deliberações, né? Os votos, olha só a coisa importante aqui, os votos consignados na primeira sessão já votaram, ficarão já registrados na primeira sessão, sem que haja necessidade, olha que interessante, aqueles que foram na primeira sessão, eles não têm necessidade mais de votar, de ir nas próximas sessões, eles já votaram, né? Sem que haja necessidade dos condôminos que eles compareçam para confirmar. Esses condôminos, olha que interessante aqui, esses condôminos, eles podem sim até voltar lá e requerer a alteração do voto. Eles votaram pela aprovação, ou digamos pela reprovação. Vamos hipoteticamente aqui no nosso exemplo, uma aprovação de um quórum de 2/3 por uma obra na área comum. Eles votaram pela não realização dessa obra. Mas aí teve um papo, conversou, não, eu vou votar, eu acho interessante. Ele pode fazer isso aí. A lei faculta isso aí. Ou digamos aqui, nós estamos aqui aplicando uma pena num condômino antissocial. Aí eu fui lá e falei, não, vou apenar esse cara, vou apenar ele, quórum de 2/3, de 3/4, tá? Vou apenar ele. Mas aí, conversa vai, conversa vem, na outra Assembleia transformou em caráter permanente, ele pode ir lá e mudar. Não há óbice nenhum, pode ser mudado. Ah, professor, é absurdo isso. Gente, eu não brigo com a lei, é o texto legal. É o texto legal, a lei está falando isso aí. Então ele pode requerer a alteração do seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. Eu penso aqui ainda que ele pode alterar, se essa Assembleia tiver a deliberação 3, 4 vezes, ele pode votar de uma forma, ele pode alterar na próxima, ele comparece, altera, ele pode ficar alterando. A lei não fala quantas vezes ele pode alterar, tá? Isso é ato formal e que nós temos que observar. Prorrogação da Assembleia. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quanto necessário. Acabei de falar. Ela pode ser prorrogada, pode ser vindo. O ideal, gente, é que se abra e que se ponha assim por 10 dias, por 15 dias, e aí sim você vai indo até atingir aquela data lá, né? Aqui já faz, ela tem que ser concluída no prazo até de 90 dias, né? Ela pode ser prorrogada tantas quantas vezes necessário, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias, contado da data da sua abertura, tá? Isso aqui é ato formal, tem que ser observado, essa questão da prorrogação, para que não gere as chamadas nulidades. O que te abastece? Renova as energias e te faz acreditar na transparência de um olhar, num futuro mais puro. O que te abastece? O inovador, o inteligente, uma nova forma de ver o mundo e matar a sede de fazer diferente? Conheça Purificata. Mais pureza, respeito e economia. Você nunca bebeu água assim. A vida pede Purificata.